Salmo 15, ele é um salmo de Davi e ele se desenvolve entre perguntas e respostas. Antes de entrarmos propriamente dito na análise teológica e doutrinária do salmo, nós precisamos pensar o seguinte: a polarização política do momento entre direita e esquerda, conservadores e progressistas, entre aqueles que defendem princípios bíblicos da tradição judaico-cristã e aqueles que defendem a sua destruição. De um lado nós temos aqueles que defendem Deus, a pátria, a família, a igreja, a liberdade de culto, a liberdade pessoal, e do outro uma agenda reformista que visa destruir tudo isso. O partido de esquerda busca de todas as formas implantar uma agenda mundial que arrasta a população para um fim trágico. Em meio a tudo isso surge uma nova denominação de evangélicos que chegam a se denominar de pós-evangélicos. Os pós-evangélicos, eles são um grupo que não se identificam com os evangélicos normais, ou os evangélicos, atuais. Eles acabam relativizando a Bíblia, defendem ideias progressistas e até uma clara reinterpretação das Escrituras. Ou seja, eles dizem que as Escrituras que temos nas mãos, que a Bíblia atual ela está ultrapassada e ela precisa ser reescrita e reinterpretada. Isso significa que nem todos acreditam nas mesmas coisas. Nós vamos ter grupos de evangélicos diferentes, com ideias diferentes, lideranças diferentes e maneiras de proceder também muito diferentes. Em resposta a isso, um grupo escreveu teses e manifestos que reafirmam as características de uma identidade puramente evangélica. Outros estão escrevendo livros, realizando conferências que têm como alvo divulgar essas doutrinas e teses pós-evangélicas. E diante dessa ascensão, da ascensão dos pós-evangélicos, com a sua agenda esquerdista e transformista, nós temos aí o Salmo de número 15. Porque esse salmo apresenta o perfil daqueles que podem se aproximar do trono e da presença do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso nos faz pensar que tem um grupo que ele está seguro na sua própria insegurança. Ele pensa que vai chegar, mas não vai chegar. Ele pensa que a maneira como ele age, a maneira como ele vive, ele deve ser aceito por Deus, e isso não vai ser possível, ele não terá um final feliz. Então, este salmo apresenta o perfil daqueles que podem se aproximar diante do trono e da presença do Senhor. O Salmo 15 descreve o verdadeiro crente, o cidadão do céu, que pode habitar na casa de oração e no tabernáculo do Senhor. Este é mais um salmo de Davi que é muito parecido com o salmo de número 1 e com o salmo de número 24, pelo fato de responder a mesma pergunta: quem pode entrar na presença do Senhor? Quem pode adentrar ao seu santo templo? Com estas perguntas, Davi obteve mais que uma resposta para si mesmo. Então ele não está respondendo só para si, ele está respondendo também para nós. Davi recebeu da parte de Deus por inspiração as qualidades necessárias que todos os que desejam se relacionar com Deus, sua casa e sua igreja precisam. O Salmo 15 pode ser dividido em duas partes: aqueles que buscam a presença do Senhor e aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor. Então o Salmo 15 começa com uma pergunta dividida em dois pontos, ou em duas partes. Primeira: quem habitará no santuário do Senhor? Uma pergunta, como se Davi estivesse buscando características daqueles homens que entrariam no templo, que estariam na presença do Senhor. Ele pergunta: quem habitará? Parece que Davi está vendo uma sociedade extremamente corrupta, uma quantidade de homens numerosos, incapazes de estarem na presença de Deus. Parece que ele não vê seres humanos fiéis. Então ele pergunta: quem habitará no santuário do Senhor? E a segunda pergunta é: quem há de morar no seu santo monte? Esse santo monte aqui é uma referência a Sião, o lugar onde Deus determinou que manifestaria sua graça, seu poder, sua presença, suas bênçãos.
Davi conhecia bem o tabernáculo terrestre, ele sabia como funcionava direitinho aquele tabernáculo que foi construído no deserto. Era um lugar santo, nele Deus se manifestava, nele ali as pessoas viam a presença gloriosa do Senhor. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, sabia também da existência de um tabernáculo superior nos céus, um tabernáculo eterno, um tabernáculo que foi revelado a Moisés. E no desejo de servir ao Senhor, Davi queria saber quem seriam seus habitantes. Havia uma curiosidade no interior desse salmista, no interior desse homem. Ele quer saber quem é que vai habitar, nesse templo do Senhor. A palavra tabernáculo em hebraico é mishkan ou mishkan para alguns. Significa tenda da reunião ou tenda da congregação. Então, quando você vê na Bíblia, ouvir falar de tabernáculo, quando você lê na Bíblia em português, no tabernáculo, lembre-se disso, era uma tenda móvel, ela era montável e desmontável, era o lugar da adoração, o lugar de culto para o povo judeu, um santuário móvel construído para o culto no deserto, logo após a saída do Egito. Mais tarde, o Mishkan foi substituído pelo templo de Jerusalém, deixou de ser uma tenda móvel para ser um lugar fixo. E eu fico observando às vezes as críticas que fazem para a igreja, para o povo de Deus na internet, E alguns chegam a dizer que nós não precisamos de templo, que Deus nunca imaginou um templo, que que Jesus nunca planejou uma igreja dessa forma. Para esses que pensam dessa maneira, eu gostaria que eles fizessem uma pesquisa na palavra hebraica de onde se origina o tabernáculo, que é a Keilah, que Keilah no hebraico significa congregação, significa lugar de ajuntamento, significa um templo. Quando Davi diz que vai construir um templo, ele está olhando para a arca do Senhor que estava numa Ohel. Ohel no hebraico era uma tendazinha comum, sem nenhum sentido. Então Davi queria construir um palácio. Por quê? Porque ele sabe que Deus se relaciona com o seu povo através de templos. Então o tabernáculo, o Mishkan, deixa de ser uma tenda móvel para ser um lugar fixo. E quando se fala no Santo Monte do Senhor, Davi está se referindo ali a Sião, que era uma tenda armada, onde foi armada a tenda nos dias de Davi, onde neste lugar que Davi armou a tenda foi construído o templo. O Mishkan, o tabernáculo, ele era o símbolo maior da habitação de Deus no meio do seu povo. Todas as vezes que você vê uma imagem ou uma foto do tabernáculo, você vai ver que em cima da tenda havia uma chama de fogo. Isso representava a presença de Deus. Deus estava ali presente naquele lugar. O seu povo sabia que Deus estava ali. No tabernáculo ou no Mishkan estava a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua kavod, a sua glória. Então Davi estava se referindo a pessoas que desejavam gozar de uma comunhão íntima com Deus. Então qualquer pessoa que tenha a intenção de se relacionar com Deus tem que pensar no que esse salmo diz, porque Davi faz uma pergunta: quem é esse que vai se relacionar com o Senhor? Quem vai habitar no santuário do Senhor? Quem vai poder estar na presença do Senhor? Então Davi estava se referindo à pessoa que deseja ter essa comunhão mais próxima, essa relação mais íntima com Deus. Na cidade de Jerusalém, muitas cidades haviam ali ao redor, muitas cidades e vilarejos haviam em Israel, mas era um privilégio morar no Monte Sião. Era chamado de a cidade dos príncipes, que é a cidade de Jerusalém. Ela era considerada de fato a cidade sagrada, porque Deus ali abençoava o seu povo, era uma bênção. O profeta Jeremias diz que Deus abençoaria quem morasse ali, mas pouquíssimos judeus tiveram a oportunidade de residir ali. Então Jerusalém, ela é uma figura da igreja triunfante, a igreja vitoriosa. Se você ainda não percebeu, nós estamos vivendo o período da igreja militante,
nós estamos aqui na terra, nós estamos militando, nós estamos lutando, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo, nós estamos esperando a hora da restauração, a hora em que Cristo vier nos buscar, para aí deixarmos de ser igreja militante para sermos igreja triunfante. Então, no tempo de Neemias, apenas 10% dos hebreus tiveram o privilégio de morar em Jerusalém. Ali eles moraram e ali eles foram abençoados. Em seguida, Davi responde essas duas perguntas com aproximadamente 10 características que identificam o verdadeiro caráter daqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm uma maneira de se portar, e é muito fácil de poder perceber essas características. E Davi vai dizer que há 2 em relação a Deus e basicamente 9 em relação aos homens para com os homens. Ou seja, essas características que os filhos de Deus apresentam, tem 2 que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, e as demais diz respeito ao relacionamento do homem com outro homem. Então, quais são as características daquele que deseja estar diante de Deus, daquele que deseja habitar no santuário do Senhor? Em primeiro lugar, o Salmo diz que ele deve andar em sinceridade. Andar em sinceridade é uma qualidade do verdadeiro crente, é ser sincero, não ser fingido. Observe que algumas pessoas, quando elas vão orar, quando elas vão fazer algum tipo de apresentação, a primeira coisa que faz é mudar a voz. Muda a voz, cria certos trajeitos, negada fecha o olho, tem esses negócios. Aí passou dali, volta tudo ao normal. Ou seja, parece que é algo preparado, é um teatro, é algo fingido. Então, o verdadeiro crente, ele anda em sinceridade, e essa é uma qualidade. Quando Deus chamou Abraão, Deus ordenou ao patriarca: anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeição aqui tem o sentido de integridade. Deus sabia que Abraão jamais poderia ser perfeito, mas ele disse: seja íntegro, seja honesto, seja sincero. A segunda característica é: pratica a justiça, ou seja justo. Nós temos que aprender a sermos justos na nossa relação, no nosso julgamento, na nossa maneira de nos relacionarmos não só com Deus, mas também com o povo de Deus. A justiça, ela emana de Deus. O homem pecador só consegue ser justo diante de Deus por meio de Cristo. Justificado, o homem vive em paz com Deus. Observe que a palavra paz na Bíblia não está fazendo referência a uma ausência de guerras ou de problemas, mas está falando de uma justificação, de um perdão que é concedido ao homem por meio de Jesus Cristo. Sem essa justificação, a oração do ser humano seria abominável. Irmãos, a oração se tornou algo banal. Ainda que seja algo puramente interessante, necessário à vida do crente, se tornou banal. Hoje qualquer pessoa faz oração, qualquer pessoa faz uma prece, Mas o que diz Provérbios 29:8? Se o ser humano não tem essa relação com Deus através de Jesus Cristo, até a sua oração é abominável. Não tem como. Agora, estas são as características do homem que se relaciona com Deus. Quais são as qualificações dos santos diante dos homens? Como nós temos que nos portar diante de outros homens? Essas qualificações mostram o nosso comportamento, como deve ser a nossa conduta moral, como deve se comportar o cidadão dos céus. A primeira coisa que o Salmo diz é que nós devemos falar a verdade, nós devemos ser verdadeiros. O crente chegou a essa posição porque um dia ele creu numa verdade que o libertou. Então, o crente não tem que estar mentindo. Algumas pessoas têm um prazer, quando vão contar algum tipo de história, sempre acrescentar alguma coisa, sempre inventar uma história para tentar se dar bem. O crente não deve seguir esse caminho. O Senhor Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Segunda coisa que ele nos ensina é: olha, não difame o seu próximo. O Salmo 15 diz que eu e você não devemos difamar o nosso próximo. Essa palavra no português, ela vem do latim difamare,
que significa destruir a boa fama ou crédito de alguém. Na vida, às vezes, nós tecemos alguns comentários, mas o que Davi está falando aqui é quando você fala de uma pessoa com o objetivo de destruir a reputação dela, de destruir a imagem dela. O crente não deve agir dessa maneira. Se ele não pode falar bem, né, evite falar mal. Deve ser um comportamento nosso. Uma outra coisa que o Salmo nos ensina: não faça mal a seu irmão. Não procure fazer mal ao seu próximo. Fazer mal é próprio do maligno, é próprio dos ímpios, que não dormem se não fizerem o mal. Provérbios 4,16, Salomão diz que esse mal está tão enraizado na alma do ímpio que ele não consegue dormir se ele não fizer um mal durante o dia. Eu lembro da história de Moody. Moody era interessante. Moody dizia que ele não conseguia dormir se ele não evangelizasse uma pessoa durante o dia. Então, o crente deve cultivar a benignidade, a bondade, a mansidão. Ele não deve se irar com tanta facilidade. E se chegar a se irar, né, que não peque. Ou seja, esta é uma qualidade daquele que é habitado pelo Espírito Santo, alguém que cultiva a benignidade, a bondade, a mansidão. Então, não prejudique o seu próximo em qualquer circunstância moral, social, espiritual e até física. Uma outra recomendação do Salmo é: não aceite afronta ao seu próximo. Não aceite afronta contra o seu próximo. O que quer dizer isso, né? Ou seja, não aceite uma humilhação agressiva de uma pessoa contra outra. É muito comum nós vermos uma pessoa sendo agredida por outra, né, e nós ficamos parados. Hoje em dia a negada fica filmando, né, quando acontece algum problema desse, né? Então, afrontar significa dizer uma ofensa, fazer uma humilhação agressiva, humilhar uma outra pessoa em público. Então, o Salmo está dizendo assim: não aceite isso. De alguma forma, tente reagir, tente ser contra, tá? O Filho de Deus, ele é capaz de suportar uma afronta contra si mesmo. Ou seja, a característica do crente é que ele é capaz, ele pode suportar uma afronta contra ele mesmo, mas ele não pode suportar uma afronta contra alguém menor do que ele, contra um necessitado, contra um humilhado, contra uma pessoa pequena. Ele não aceita nenhuma injustiça de forma natural contra o seu próximo, tá? E o Salmo vai nos dizer ainda mais com relação a isso, que o inimigo tenta de todas as formas semear intriga, né? Tentar destruir a relação entre os irmãos, e nós temos que tomar cuidado às vezes com palavras que são ditas em direção a outras pessoas. Uma outra característica desse crente que o Salmo apresenta é que ele despreza o reprobo. O que é isso? Reprobo é sinônimo de reprovado. Então o crente, ele despreza aquele que foi reprovado. E interessante que reprovado aqui tem o sentido daqueles que não foram eleitos no Novo Testamento, os rejeitados. Toda eleição implica numa rejeição. Então Deus escolheu os salvos e deixou esses não eleitos mortos em seus delitos e pecados. Então o crente verdadeiro, ele despreza o reprobo, esse que é reprovado, o perverso, o pervertido, aquele que pratica o mal. Então o Salmo está dizendo que nós não devemos nos associar com essas pessoas, com esse tipo de pessoa. O crente não deve aprovar por ação ou por omissão o comportamento dos ímpios. Preste atenção, nós não podemos aprovar o comportamento dos ímpios. Eu já citei isso aqui para vocês. Um dia eu estava assistindo um filme de um velho que estava, um senhor já velhinho, que ele estava transportando droga. E eu estava assistindo o filme e o velhinho passava por várias blitz. Daqui a pouco eu já estava torcendo para não pegar o velho. No filme eu fui com a cara do velho, né? O que eu estava fazendo? Eu estava torcendo pelo bandido. Errado. Então, crente tem que pensar nisso. Ele não deve aprovar
nem por ação, nem por omissão, o comportamento dos ímpios. O ímpio é para ser reprovado. O nosso dever é amar a luz e aborrecer as trevas. Essa palavra aborrecer no hebraico, traduzido para o grego, vai levar a palavra odiar, que está lá em Romanos 9, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Odiou a Esaú. Então, o crente tem que amar a luz e odiar as trevas. Outra coisa, outra característica é honra aos que temem a Deus. Irmãos, nós temos uma característica natural que é honrar pessoas que não merecem ser honradas. Às vezes eu fico olhando gente que rala, gente que é sério, gente que procura ser honesto, gente que procura fazer o trabalho do Senhor com todas as suas forças, não é honrado. Aí tem alguém que é, sabe, sujeito a um herege, sujeito a brinca com as escrituras, faz uma interpretação particular, joga frases de efeito. Esses é que são os exaltados. Hoje em dia quem prega essa doutrina é que é mal visto, como alguém chato, como alguém que quer divisão, como alguém que fica pregando coisas que não deveria, né? Recentemente uma pessoa me questionou por que eu pregava sobre predestinação, que era uma doutrina tão difícil. Eu falei, eu prego porque é bíblico, está lá na Bíblia. Se não estiver, se você quiser questionar, questione primeiro quem colocou lá. Por que eu ensino predestinação? Porque ela é a base de tudo. Foi Deus quem determinou sua vida nesse mundo, foi Deus quem determinou todos os detalhes que acontecem na sua vida, é Deus quem dirige seus passos, controla suas ações. Nada acontece fora da sua vontade, e isso está dentro de um plano pré-estabelecido antes dos tempos eternos. Se hoje você é salvo, dê glórias a Deus, porque Deus elegeu você em Cristo antes da fundação do mundo. Ele não elegeu você em você mesmo, Ele elegeu você em Cristo. E por que Ele não elegeu você em você mesmo? Porque você não é capaz de crer por si só. Então, despreze e reprove aquele que é mau. Honre aqueles que temem a Deus. Os que temem a Deus quase sempre estão entre os considerados como lixo deste mundo. O apóstolo Paulo disse que os apóstolos são considerados como escória do mundo, né? Outra característica desse crente que vai habitar, desse homem que vai habitar no santo templo do Senhor, ele cumpre com seus compromissos, ele mantém a sua palavra. O Salmo 15 diz: aquele que mesmo que jure com dano, para si próprio ele não muda, ele honra a sua palavra. No Antigo Testamento as pessoas faziam juramento de todas as formas, mas no Novo Testamento Jesus ordenou: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. E por último, a última característica é que esse homem que vai habitar no templo do Senhor, ele não usa o seu dinheiro com usura, ele não empresta com usura. Irmãos, pedir dinheiro emprestado já não é uma coisa boa, é humilhante. Porém, certas circunstâncias nos obrigam a fazê-lo. Em determinadas situações nós somos levados até a emprestar dinheiro, seja do banco, seja de um amigo, seja de um parente. Mas Provérbios 22:7 vai dizer para nós o seguinte: que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Ou seja, aquele que toma emprestado, ele fica na servidão, ele se sente na obrigação, ele se sente humilhado diante daquele que o emprestou. Se tivermos condições de emprestar para alguém, ajudar alguma pessoa, devemos fazê-lo de modo cristão e compassivo. Cuidado com os juros, não coloque uma carga muito pesada no seu irmão. E aí o salmo está terminando, ele vai dizer que esse verdadeiro crente que vai habitar na casa do Senhor, ele não aceita suborno, ele não aceita propina. Suborno, ele é sinônimo de corrupção. Observem o nosso passado recente, quanto suborno, quanta propina, quanta corrupção, quanta sujeira no meio da nossa sociedade. Parece que os salmos estão sendo escritos para nós revermos nossas posições, e os salmos foram escritos para nós esfregarmos na cara desses nossos dirigentes aí. Subornar é dar dinheiro para alguém conseguir alguma coisa
que vai de encontro à moral e aos princípios cristãos. O Salmo 15, ele termina com 6 palavras. As últimas palavras do Salmo 15, Davi descreve o galardão dos filhos de Deus e diz assim: quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, não vai ser vencido, não vai ser destruído. As pessoas caracterizadas por essas qualidades, elas estarão sempre seguras na presença do Senhor. Elas vão poder adentrar livremente na presença do Senhor. Elas vão poder estar no templo do Senhor. Elas temem a Deus, elas cumprem os seus preceitos, os seus mandamentos, e por isso habitam na presença do Senhor. Irmãos, eu quero concluir chamando a sua atenção. Observe a importância do Salmo 15 em nossos dias. Nós estamos próximos à mais importante eleição presidencial da nossa história. E o Salmo 15 se refere a um único assunto: quem é verdadeiramente crente? Quem é verdadeiramente justo? Ou quem é apenas religioso? Quem entrará no céu? Quem será salvo? O Salmo contém uma declaração de que a verdadeira relação de Deus com o próximo tem características, e a forma em que o assunto nos é apresentado nos deve fazer pensar, nos deve fazer buscar um conhecimento a mais sobre quem vamos colocar à frente do Brasil nos próximos anos. Ontem nós estávamos em casa, em família, estávamos almoçando, e eu estava brincando com o Bernardo e olhando para o Marco Antônio. Estávamos ali, eles são o futuro do Brasil. E me veio um pensamento: imagina se os meus netos e até os meus filhos fossem viver um país comunista, socialista, onde eles tivessem que passar dificuldade, passar necessidade, onde eles porventura fossem perseguidos por causa da sua fé, não tivessem a liberdade de cultuar ao Senhor. Como seria a dificuldade deles? É claro que eu não veria, porque eu não estarei mais aqui, mas eu não gostaria que eles passassem por isso. Então o momento é preocupante, pois o sistema corrupto está fazendo de tudo para aquela corrupção generalizada voltar. A pergunta que o Salmo 15 faz aos eleitores brasileiros é: o seu candidato tem condições morais de habitar no templo do Senhor? Interessante isso. Todos nós vamos colocar o nosso voto na urna. Seria bom nós perguntarmos: aquele que nós vamos votar, eles têm condições morais de habitar no templo do Senhor? São homens que temem ao Senhor? A pessoa que você vai colocar à frente da nação teme a Deus? Respeita o Senhor? Ele pode dizer com suas atitudes e palavras: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Nós deveríamos pensar nisso. Aqueles aos quais nós vamos eleger, eles deveriam ter esse lema nos lábios: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque o homem que tem esse tipo de pensamento, ele realmente espera que Deus seja o Senhor da nação a qual ele vive. Então o Salmo 15 nos obriga a perguntar: quais dos candidatos à presidência da República pode morar com Deus em seu tabernáculo? A resposta que o Salmo 15 dá é simples. Quem desses candidatos? Primeiro, aquele que é íntegro, justo, honesto, verdadeiro. No Brasil tem uma expressãozinha para você pensar: aquele que é ficha limpa. Segundo, aquele que trata o próximo com respeito, aquele que não calunia, aquele que não censura o seu irmão, aquele que não escuta prontamente os boatos caluniosos a seu respeito. Hoje é muito comum. Eu estava dando aula, estava pregando na quarta-feira, ali na igreja do Tabernáculo, estava falando para os irmãos que nós temos uma capacidade muito hábil de acreditar no ímpio e não nos irmãos. Chega alguém de fora dizendo: olha, eu vi o irmão fulano de tal em tal canto fazendo isso. A princípio ninguém vai procurar saber se é verdade, já de cara acredita. E aí vem o irmão e diz: não, eu não estava fazendo. Mas aí as pessoas acreditam no ímpio. É mais fácil acreditar na mentira do que acreditar na verdade. A calúnia sempre acaba prevalecendo. Então aquele que vai
comandar a nação, ele não deve ser movido por esse tipo de atitude. Terceira coisa, quem nós vamos colocar à frente da nação, de acordo com o Salmo 15, é aquele que faz diferença entre o justo e o ímpio. Nós temos que aprender a fazer essa diferença. Nós temos que tratar justo como justo e ímpio como ímpio. É assim que eles devem ser tratados. Não passar a mão na cabeça do ímpio, não apoiar o injusto, não exaltar os corruptos. O Salmo 15 nos cobra isso. Aquele que olha com desaprovação devida para todos os ladrões e desonestos, assim deve ser. Nós temos que olhar com uma desaprovação, nós temos que desaprovar, nós temos que ir contra, nós temos que condenar quem é ladrão e desonesto. Efésios 5,11 diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Quem são esses seres humanos desprezíveis em seu caráter? Nós não devemos temer, irmãos. Às vezes nós ficamos com medo, mas o Senhor Jesus disse que nós não devemos temer os homens que podem apenas afetar o nosso corpo. Nós temos que temer a Deus, que pode afetar o corpo e a alma. O crente deve olhar com verdadeiro respeito para todos aqueles que temem ao Senhor, aquele que é fiel a um compromisso, ainda que vá contra os seus próprios interesses. Recentemente eu vi o presidente falando: vocês acham que é cômodo estar onde eu estou? Não, é muito dolorido estar nessa cadeira, ser atacado todos os dias, ser perseguido, ser caluniado, ser censurado, ser vilipendiado. Não é fácil. Então esse homem está lá com um compromisso que vai de encontro aos seus interesses. Ele poderia estar na sua casa, muito tranquilo, vivendo a sua vidinha, já como deputado, poderia deixar de trabalhar, já está aposentado, mas não. Ele tem um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com a nação, e o povo brasileiro precisa olhar isso, principalmente os verdadeiros crentes, que devem olhar para esses seres humanos, esses candidatos, que nós devemos identificá-los como aquele que não se aproveita das necessidades alheias, que não escraviza a população por dinheiro, que não rouba. Então, irmãos, Deus nos abençoe, que a gente aprenda a olhar para as Escrituras e poder retirar essas lições dela. Salmo 15 faz essa pergunta com toda a veemência, com toda a autoridade: quem habitará no santo templo do Senhor? Aqui estão as características. Quem é aquele que nós vamos escolher? É muito fácil, o Salmo 15 mostra quais são as características. Quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a família, quem tem compromisso com a igreja do Senhor. Então, que assim nos faça o Senhor, para a glória do seu nome.